Graças, paz, queridos, amém? Todos vivos? Já falou com seu irmão aí do lado, perguntou se está tudo bem com ele. Aleluia, agora chegou. Você tem expectativa naquilo que Deus ainda pode falar ao seu coração nessa noite? Eu acho que chegou até demais. Sim ou não? Eu queria reconhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Do seu lugar mesmo, você dá um sinal com sua mão, eu vejo sua mão. Tem um casal precioso aqui, eu vejo os irmãos ali atrás. Sintam-se honrados, à vontade, é a casa do seu Pai. Eu creio que Ele tem uma palavra para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu vou correr um pouco. Nós temos a ceia do Senhor, é um culto especial. Hoje está sendo especial em todos os sentidos. Nós retomamos a nossa EBD. Confesso para os irmãos que eu acho que eu perdi uma boa quantidade de cabelo. Os que eu não perdi ficou branco, mas vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir ajustar as coisas por aqui, questão de horário, de organização. Nós estamos crendo ainda para finalizar algumas outras salas para poder ficar mais confortável, mas nós vamos precisar de ajuda, amém? Tanto para você se expor à palavra, não existe outro lugar melhor no mundo onde te traga não só conforto, direção, proteção, perspectivas. Quantos acreditam que o mundo precisa de uma perspectiva melhor, de uma expectativa de um futuro mais alinhado? E o interessante é que, pensando nisso, quando a gente se expõe à palavra, ela alinha o nosso coração. Porém, a gente, ao conhecer a vontade de Deus para os últimos dias, a gente se desprende mais do que a gente imagina, daquilo que a gente buscou a vida toda, sobre a expectativa do mundo. A gente deseja tanta coisa, a gente cresce ouvindo tantas coisas, e não sei se você tem tido essa expectativa da vinda do Senhor, quando Ele vai convidar sua noiva a subir e encontrar-se com Ele nos altos céus. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo que, em vez de ficar feliz, a pessoa cai o semblante, fica um pouco desgostosa daquela realidade. E eu tento saber o que é. Não, mas é porque ainda não realizei algumas coisas que eu queria realizar. Irmãos, às vezes eu fico desesperado por esse relato, tento compreender, né? Mas, irmão, você concorda que o céu tem muito para nos dar? É porque nós não vimos ninguém que tenha ido lá a não ser Jesus para dizer como é a realidade. E Jesus, eu acho que às vezes é muito pouco para o que Ele falou, sim ou não? Me ajude, gente? Não, irmão. O que Jesus falou é suficiente. E Ele falou que no céu tem coisas preciosas, inclusive o que nós buscamos aqui, que é ouro. Lá nós vamos pisar nas ruas. Ele quis deixar claro que a expectativa que nós precisamos ter sobre o céu. E Ele coloca algo que seria um confronto com o nosso coração logo de cara, que é o ouro. Ele está vendo o ouro, que é a confusão de muita gente aqui. Lá as ruas vão ser assim. E é para que o nosso coração se alegre. Eu sei que é difícil tentar enxergar isso, mas é só com os olhos naturais que é difícil. Quando você entende que nós estamos chegando nesse lugar de encontro com o Senhor, irmão, nós precisamos correr para fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa? Vou te dar o segredo: busca a palavra. Vou te dizer de novo: se você quer fazer alguma coisa nesses dias, busca a palavra do Senhor, irmão. Amém? O título da nossa ministração é O Deserto e o Novo de Deus para a minha vida. Diga de novo: o deserto e o novo de Deus para a minha vida. Você acha que tem alguma coisa boa lá no deserto para você? Sim ou não? Irmãos, eu vou começar falando para vocês que eu cresci em um ambiente de igreja. Olha que eu não vim de berço, mas que as pessoas me ensinavam a fugir do deserto. Eu olhava para as pessoas e eu via: estou na prova, estou no deserto. Irmãos, eu tinha um medo desse tal deserto que você não tem noção. E quando eu começava a ficar em conflito, eu dizia: eu só devo estar no deserto. E o novo convertido sofre um pouco, porque ele fica buscando um pouquinho ali, e ele nunca consegue entender que mesmo que ele não tenha toda a revelação, mas se ele se expor à palavra, o Espírito Santo de Deus vai levar ele a versículos e a textos, que é impressionante, irmão.
Eu converso com um novo convertido e ele disse: pastor, a gente estava conversando sobre aquilo, no outro dia eu abri a Bíblia e Deus falou isso aqui comigo. Eu não entendi bem, quando eu leio o texto, eu olho para a cara dele e disse assim: meu Deus, Deus falou tudinho que ele precisava saber. Porque Deus tem um cuidado tremendo com seus filhos. Mas a palavra, ela sempre vai ser a nossa resposta. E isso não é um jargão. E quando eu comecei a entender um pouquinho sobre o deserto, eu entendi que na verdade eu precisaria estar sempre pronto para encarar esse deserto. E na verdade, desejar passar por ele. E parece um pouco controverso, mas você vai entender o que é que Deus tem para nós no deserto. Não existe um lugar melhor para se passar, a não ser pelo deserto. Porém, se Deus for com você. Deserto sem Deus, irmão, é lugar de morte. Mas deserto com Deus é lugar onde você pega a chave para um novo tempo com Ele. Por isso eu quero te encorajar a não fugir do deserto, a ficar atento sobre o que Deus quer falar para a gente sobre o deserto. Que tal de deserto é esse? E você vai perceber em muitos lugares na Bíblia que grandes coisas aconteceram no deserto. Ciclos fecharam e ciclos poderosos se abriram a partir do deserto. Toda vez que Deus quis fazer algo poderoso, Ele convidou alguém ao deserto. E aí você começa a entender que o deserto não é algo que eu posso desprezar. Muito pelo contrário, eu preciso estar atento. Eu não sei quantos fugiram de provas em escola, daquela dificuldade de você ser pego de surpresa e a professora dizer assim: não, vou ter que antecipar e vou dar a prova logo hoje. Irmãos, eu não tinha mais força para segurar o lápis. Imagine fazer alguma coisa. Porque a gente nunca, parece que a gente tem esse entendimento, que parece que a gente não está pronto. A gente sempre, quando se fala, vai passar por uma prova, peraí, deixa eu me preparar um pouco mais. Será que eu sei? Se chegar na congregação, irmãos, eu digo, está aqui minha sogra, raiz assembleana. Irmãos, era complicado para mim como novo convertido, porque o ambiente que eles iam era mais na assembleia, principalmente quando estava na terra delas, lá na Cruz das Almas. E quando eu dizia, vamos no culto, eu procurava logo um versículo. Deixa eu segurar aqui um negócio aqui, já ia. Era dito e certo, irmão, era eu sentar e o dirigente do culto dizer: o irmão está com a oportunidade. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Mas eu já estava preparado. Quem já viveu essas experiências? O missionário, é isso mesmo. O missionário está com a oportunidade, irmão, para sair dali para aqui. Rapaz, era um Getsemane. As pernas vinham assim, hein? E quando você pega o microfone, você diz: o que era que eu ia ler mesmo? Quem já passou por isso, diga amém. Por que é tão difícil encarar essas coisas? Por que ler diante das pessoas nos deixa tão desconfortável? Porque a gente não consegue segurar o peso dessa responsabilidade. Eu não vou dizer não, mas nós tivemos um strong poderoso. Quem não veio perdeu muito. Não vou nem dizer que não ganhou, mas na terça-feira nós tivemos aqui uma colheita maravilhosa. 6 irmãos voltaram para Jesus. Foi algo poderoso no culto dos homens. Irmãos, a gente está desafiando alguns líderes a entrarem naquilo que Deus tem mostrado. E eu acho muito engraçado, porque eu vejo líderes que atuam grandemente em sua alçada no comerciais, e quando chega aqui para ler um versículo, irmão, parece que está aprendendo a ler agora. E aí você faz a pergunta clássica: mas por quê? Eu só encontrei uma resposta até hoje sobre isso. É muito fácil a gente falar de qualquer coisa, mas falar de Deus, irmão, a gente precisaria pensar 2 vezes. A responsabilidade é muito grande. Eu não só preciso ter responsabilidade com o que falo, mas me antecipar um pouco mais para saber como você vai ouvir, para que eu não cause um estrago. E hoje eu vejo tantas coisas, tantas aberrações, pessoas falando heresias a tudo que é direito, e usando o nome de Deus. O povo não tem mais temor. O povo faz as coisas de qualquer jeito. Hoje em dia eu me encontro com mais cristão lá fora do que gente do mundo. Eu sou crente. Eu disse: é mesmo, irmão? Glória a Deus. Passo 5 minutos, 10 minutos com a pessoa e digo: misericórdia.
E as pessoas estão acreditando que estão em lugares que não estão. E isso é perigoso. Tanto quanto você fugir do deserto. Você não saber onde você está é mais perigoso do que você ir para o deserto. Eu confesso para você, irmãos, que tem coisas no deserto que, depois de vivida, dá vontade de nem sair de lá. Você encontra algo em Deus, num deserto, que você depois não quer mais sair. Aí é a hora que Ele diz, agora você vai, porque agora você está pronto. E essa é uma das lições que eu aprendi com líderes mais experientes, quando dizia, quando você vê uma pessoa se promovendo demais, dizendo que está pronta, espere um pouco mais. Porque normalmente os que estão prontos não querem sair do lugar que já estão, vão precisar ser empurrados para o chamado. Porque estão satisfeitos onde estão. Eu posso ouvir um amém? E pensando nessas questões do deserto, eu queria fazer outra pergunta te desafiando. Quem deseja que Deus nesses dias fale ao seu coração? Levanta a mão bem alta assim, as duas possível para entender. Glória a Deus, a igreja toda. Eu tenho desejado muito, irmão, que Deus fale ao meu coração, sobre mim principalmente. Sobre até onde eu tenho coragem de ir. Como serão os dias daqui para frente. Nós, irmãos, principalmente que temos filhos, como vai ser cristão verdadeiramente? Até onde eu tenho que dizer sim ou não? Hoje é muito fácil a gente ser pego em falta, porque nós crescemos culturalmente em um ambiente e achamos normal. Mas o que é normal para você não significa que é certo. E nós precisamos ter cuidado com isso. Estamos em um ambiente confortável às vezes, até que Deus diz, o que é que você está fazendo aí? Às vezes, mas não cresci vindo para cá, e Deus diz, e quem disse que eu mandei você ir? Não é porque te levaram para algum lugar que você precisa permanecer, muito pelo contrário. E esse na verdade é um dos paradigmas desses dias. Porque, irmãos, graças a Deus e pela misericórdia, tem pessoa que hoje está no Evangelho, mas a sua mãe não teve, ou o pai, ou o avô, a oportunidade de conhecer fundamentos mais poderosos e realistas da verdade do Senhor. E você cresce daquele jeito, e glória a Deus que você ficou no Evangelho. Aí quando você começa a ver as estruturas sendo abaladas, aí você diz, mas não foi assim que eu aprendi. Irmãos, quando alguém tentar te desafiar sobre os seus fundamentos, pede para mostrar na Bíblia. Mas se estiver na Bíblia, mude. Amém, irmão? Porque existem coisas que, amém, você aprendeu de pessoas boas, de pessoas que deram o melhor que tinham, que te preservou, que te protegeu. Mas chega um momento de Deus, que Deus abre a revelação e diz, é para isso que eu te guardei. Foi para isso que eu estava esperando que você viesse. E quando você entende algumas coisas, irmãos, eu falo para vocês que uma das coisas mais difíceis de ministrar é um dos chamados que Deus me deu. Porque quando a gente fala sobre libertação, até hoje, irmão, o povo dá 10 pulos para trás. Libertação, aí já pensa logo no demônio caindo, correndo, pensa em um monte de coisa. Porque fizeram desta palavra na igreja algo mal interpretado. Culto de libertação, irmão, quem tem dívida já diz, esse eu não piso lá. Já fica com medo de dizer, eu vou no outro. Mas de controvérsia também para um caminhão, de um monte de gente achando que vai chegar e vai ser liberto, tudo vai resolver. Sim ou não? É assim, irmãos. A gente caminhou com pessoas que atuam no Brasil há mais de 40 anos, ministrando sobre isso. E para você ter ideia, de 2 em 2 meses, a gente colocava mais de 200 pessoas no lugar, e não tinha para quem queria. Eu não estou falando de novos convertidos, irmãos, porque também é outro paradigma. Libertação propriamente dito, não é para um neófito. A pessoa precisa conhecer da palavra, para poder permanecer liberto. O novo convertido deveria caminhar com pessoas libertas, para ir aprendendo, e dentro disso ir passando pelos seus processos, e não antecipar as coisas. As pessoas querem se ver livre de problemas, e que causaram a vida toda, e diz, ora por mim, porque eu quero ser liberto disso tudo. Você acha que é assim que funciona? Não é, irmão. É porque ensinaram a gente desse jeito, que uma oração resolvia.
Oração tem muito poder. A Bíblia fala, inclusive, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu não quero desprezar o poder da oração. Eu só quero te dizer que libertação no sentido bíblico da visão de Deus é um chamado ao conserto. E é fácil de você entender sobre isso, que você vai perceber que ímpio não tinha problema. Deus só chamava o povo para o conserto e apertava o eixo do povo que tinha aliança com ele. Porque quem já está para o lado de lá, irmão, já está indo. Mas quem dizia, eu sou do Senhor, aí Deus dizia, olha, a partir de hoje, se você caminhar assim, bênção. Se você caminhar assim, maldição. Aí você acha que Deus, tão poderoso, grandioso, vai estar do céu, torcendo para você errar, para te amaldiçoar. Faz sentido isso, irmão? Não faz sentido. Quando ele deixa claro bênção e maldição, ele está esperando que você escolha a bênção. Mas já está antecipando, dizendo, se você escolher errado, vai vir essas coisas. O interesse dele é despertar, e como um bom pai, ele diz, vida e morte eu ponho diante de você, escolha a vida. Mas as pessoas querem viver libertação. Quem quer ser livre? Todo mundo, irmão. Foi para isso que Jesus veio. Olha o teor e a importância desse assunto. Jesus veio para nos libertar. Logo, se Jesus veio para me libertar e não me ensinou uma oração para isso, ele me ensinou um estilo de vida, eu preciso entender um pouco mais sobre o assunto. Sim ou não? Porque ele poderia ter dito, Márcio, que ele era só a porta. Mas ele disse, eu sou a porta, mas eu sou o caminho. É a porta que se abre para uma novidade, mas é um caminho que se percorre. E nós queremos resolver coisas. Quem viveu a experiência do culto de quinta-feira aqui? Irmãos, o céu ficou baixinho nesse lugar. Baixinho, baixinho. As pessoas hoje teve muita libertação. Creio assim, poderosamente, irmãos. Tem coisas que nós precisamos, na autoridade do nome de Jesus, mandar sair a resistência que está ocupando o lugar no coração da pessoa para se inclinar a Deus. Mas isso não necessariamente é libertação. Isso é a porta que você abre para a pessoa escolher entrar em libertação. Porque quando ela está opressa, ela não consegue raciocinar. Ela ouve a palavra, mas não desce ao coração. É aquelas pessoas que você começa a pregar, ela começa a dormir. Você termina o culto, ela, vamos para a orla? Isso não é natural, irmão, é espiritual. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Agora imagine, eu estou daqui pregando, você está aí, se o Espírito Santo não me falar, eu vou descobrir? Não. Pastor, toda vez que começa a palavra, eu começo uma guerra, eu começo a querer dormir, começo a cochilar. O que é que pode estar acontecendo? Mas eu sou novo convertido, o que é que a gente vai fazer? Em nome de Jesus, a gente vai chamar a existência, a possibilidade desta pessoa participar do culto. Satanás, solta a mente dela. Solta os ouvidos, em nome de Jesus. Vai começar a ouvir? A partir do ouvir e ouvir pela palavra de Deus, fé vai sendo gerado, libertação vai acontecendo. Por isso que a Bíblia fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Isso necessariamente não é uma pessoa botando a mão na cabeça. É você lendo e entendendo quais são as consequências se você continuar fazendo aquilo. Você vai tendo lucidez. Caramba, se eu vou continuar escolhendo desse jeito, o preço é esse, eu vou mudar. Mas a gente joga isso para uma pessoa que venha com uma fadinha e uma varinha na mão e diga, pim, 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 está salvo. Está liberto. Eu cresci em um meio, irmão, que me deram tudo o que tinha, e foram muitas coisas relacionadas à fé e a muita coisa. Mas eu me deparei em um lugar comigo que não resolvia mais o que eles estavam me dizendo. E eu entrei em parafuso. Eu disse, eu não sou crente. Porque tudo que estão me mandando fazer, eu faço. É para orar em línguas, ora. É para declarar fé, declara. É para fazer isso, faz. E eu fazia, irmão. Rapaz, era só eu calar minha boca e ir para a rua trabalhar alguma coisa, estava lá aquele bicho de novo. Eu disse, como é que isso está acontecendo? Não é possível, porque verdadeiramente eu não queria.
Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Por quê? Porque tem algo enraizado ali, a raiz está ali, brotando o tempo todinho, está me segurando, mas está calado. Porque Satanás não precisa agir mais como antes, irmãos, jogando os irmãos no chão, estribuchando o tempo todo. Para quê? Para ele ser expulso. Porque ele sabe que os crentes aprenderam que tem autoridade em nome de Jesus. Ele vai manifestar? Não. Ele vai ficar caladinho. Por quê? Porque ele sabe que depois que aquela pessoa sair, se ela não vai tomar uma decisão que mude, ou que tome a legitimidade dele, é só ele esperar ela sair de novo. No primeiro sinal e na primeira trancada ali no carro, votou, meu irmão. E está tudo certo, e vida que segue. E que Jesus nos espere no próximo domingo. Não há uma mudança. Precisa ser colocado força para entender. E o deserto, irmão, é um lugar maravilhoso para isso. Você deseja que Deus fale ao seu coração ainda? Abra comigo em Oséias, no capítulo 2. Nós vamos ler uma passagem aqui. Nós vamos ler do 14 ao 17. Vocês estão comigo? Fica comigo aí, vamos junto. Oséias 2, 14 ao 17. Portanto, está na NVI aqui, né? Eu vou ler aqui. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Quem é que está chamando aqui? Você sabe quem está falando aqui? É Deus falando para Israel, dizendo assim: eu vou atrair você, Israel, para o deserto, vírgula, para falar ao seu coração. Onde é que Deus está atraindo Israel? Diga comigo, para o deserto. Qual o objetivo, irmão? Falar o coração. Se fosse para punir, ele não diria: Israel, vou te levar para o deserto e vou te dar uma corça. Você vai apanhar até aprender que você não deve estar fazendo o que está fazendo. Você acha que não ficaria claro na Bíblia? Ou você tem que ainda acreditar que a Bíblia está escondendo alguma coisa de você? Irmão, tudo que você precisa saber está na Bíblia. E nela não há uma vírgula sequer que não seja útil para mim e para você. Não tenta ler e desprezar coisas. Aquilo que não se encaixa na sua realidade, tenha como ensino. Aprenda. Aquilo que é para você, coma. O que não é, guarde para quem vai precisar. Mas tudo é importante. Aí Deus está dizendo em Oséias: e lhe falarei ao coração, no verso 15, e lhe darei as suas vinhas dali. Dali de onde? Do deserto. No deserto ele fala ao coração, do deserto ele vai dar o que é seu. Do deserto. Dali. Dali as vinhas e o vale de Acor, por porta de desgraça, de esperança. E ali onde? No deserto. Cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, no dia da sua conversão, quando Deus te arrancou do mundo, aquela alegria que brotou de dizer: meu Deus, agora eu sou uma nova criatura. Ele está lembrando disso. Ali, no deserto. 16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de Senhor. Irmãos, quando ele faz essa comparação, ele está levando para um nível de aliança, de intimidade tão poderosa, de dizer bem assim: Deus já não está tão longe, Ele é meu. É quando Cantares diz: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Não é mais tirania, não é mais um ditador. Ele está levando para um nível mais poderoso de intimidade que um ser humano pode ter. Ele está dizendo: dali, já não me chama mais de Senhor, e sim de marido. Mas por quê? 17. E da sua boca tirarei os nomes dos balins, e não mais se lembrará desses nomes. Demônios, ídolos, práticas. Depois dessa aliança, olha o processo, irmão. Vai para o deserto, Deus fala ao coração, mostra as vinhas, abre a porta da esperança.
que não é a de Silvio Santos, mas é uma porta de esperança. E ele começa a criar toda essa condição favorável. Aí diz: quando você viver isso, você já não vai mais me ter de longe. Você vai se agraciar de tanta coisa. Você vai entender o meu projeto para você, que você já não vai mais me chamar de Senhor. Você vai dizer: só um marido poderia fazer isso comigo. Só quem me ama verdadeiramente entregaria a vida por mim. Isso é uma alusão a Jesus. E aí ele fala: depois disso, eu vou limpar sua boca. Você não vai ter mais necessidade de viver as experiências do passado. Você não vai mais nem falar, porque tudo isso vai ficar para trás. Quem já viveu coisas boas, mesmo enquanto estava no mundo? Levanta a mão. Levanta, irmão. Tem vergonha não, eu vivi coisas boas. Se não fosse, eu não tinha renunciado. Eu tinha apenas deixado para trás. Eu precisei renunciar. E a gente só renuncia o que é bom. O que você olha e diz é bom, mas eu sacrifico ao meu Senhor. Agora, para você renunciar a algo que é bom, é porque você encontrou algo melhor. Mas é uma renúncia? Sim ou não? Sim, irmão. É por isso que tem pessoas no mundo que ainda não entenderam. Ah, eu nasci de novo, mas não deixou nada. Continua levando a vida do jeito que estava. Eu não entendo porque esses crentes falam que é um sacrifício. Para mim está de boa, claro. Não nasceu de novo. Quando você nasce de novo e você começa a encarar a realidade de uma nova vida com Cristo, aí você entende o que é um sacrifício. Porém, é de coração. Irmãos, eu tive muitas e tenho oportunidades de fazer um caminho parecido com o de Cristo, deixar ele todo desenhado como se fosse de Cristo e enganar as pessoas. Mas de que vale enganar as pessoas se eu estou enganado? Aí eu vou te dizer, irmãos, até você sabe quando você está sendo enganado. Mesmo que você não conheça a palavra, o negócio parece que desce meio torto. Você pensa, esse negócio não está muito legal. Mas como o contexto está todo mundo ali, eu permaneço. Por isso que tem quem levanta falando heresia e continua levantando, porque tem quem quer ouvir. Porque na verdade não quer mudar de caminho, quer que permaneça bom. Tá bom. Eu vou quando eu quero, ninguém me cobra, ninguém me desafia. É só prospere, cresça, vai ficar tudo bom. O deserto, quando você vê, corra e repreenda em nome de Jesus. Aí você olha para as pessoas e não vê maturidade, você não vê libertação, você não vê fruto. Por quê? Porque não houve conversão, irmão. Porque Deus fala ao coração de quem Ele chama ao deserto. Deus só vai falar com uma pessoa no deserto. Pastor, é bíblico, a gente pode passar o resto da noite lendo aqui. Mas eu vou pegar um exemplo mais poderoso que possa ter na Bíblia. Jesus, ao batizar-se, quando ele sai da água, a Bíblia fala que vem do céu, em forma corpórea de um pombo, o Espírito Santo de Deus repousa sobre ele. Do céu ouve-se uma voz, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, a minha alma se compraz nele. Depois que ele sai da água, o Espírito Santo, bora para o deserto. É assim que está na sua Bíblia? Sim ou não, irmão? Na hora, bora para o deserto, filho amado. Vamos caminhar porque eu quero me revelar como um pai para você. É no deserto. Prova disso. Queria que você vá abrindo aí comigo em Êxodo, no capítulo 16. É porque a gente termina pegando um texto fora de um contexto, escuta uma coisa ali, escuta outra coisa ali. A gente estava falando com os homens, a gente trabalhando aqui, dizendo: pastor, o povo fala umas coisas dizendo que está na Bíblia, mas na verdade não está, né? Eu disse: pior do que eu não existe. Eu cansei de procurar na Bíblia o versículo: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu nunca achei, irmão. Você já achou? Eu nunca achei. E fiquei frustrado quando eu descobri que não estava lá. A pastora está falando de outro. Foi esse mesmo que falaram aqui. Você já ouviu? Faça que eu te ajudarei. Sim ou não, gente? Você já ouviu isso, não é possível. Mas é um versículo? São muitas coisas e a gente vai tomando isso como verdade e querendo que isso nos alimente e nos faça crescer. Mas não vai.
porque Deus se responsabiliza pela sua palavra, a ponto de nem dormir, nem tosquenejar para fazer cumpri-la. A palavra dele, não que a gente acha que é. Aí às vezes a gente vai lá, mas eu estou acordando cedo, pastor, e a Bíblia diz, faça que eu te ajudarei, e nada está acontecendo. Vai dar certo, irmão? É a mesma coisa que, deixa eu ver como é que eu posso dizer isso sem... Tá, eu vou lançar uma campanha, certo? Não vou dizer lançam, eu vou lançar uma campanha aqui de venha 5 quintas-feiras e você vai estar liberto. Vai resolver, irmão? É porque você vem às quintas-feiras que resolve? Não, irmão. Ainda que você gere fé no seu coração, venha preparado para ouvir e sair daqui transformado e fazer alguma coisa. Mas as pessoas garantem 5 quinta-feira para a vitória, 5 quinta-feira para aquilo. Aí o cara vai às 5, irmão. E eu não conseguia ir. Acontecia uma coisa, quando chegava na sexta ou na quarta, eu faltava, dizer, tem que começar de novo. Eu disse, não vou terminar o ano desse jeito. Vão colocando umas estratégias que roubam a essência do Evangelho, irmão. E a principal essência é cresça, amadureça. É Deus dizendo, tome responsabilidade. E isso só é possível no deserto, irmão, porque no deserto as coisas vêm à tona. A pressão é grande. Mas eu prefiro a pressão com Deus do que uma pressão sem Deus. Mas eu ainda poderia dizer, o marasmo sem Deus ainda é pior do que os dois. Porque ainda que você esteja sob uma pressão e você ainda não tem Deus no seu coração, a pressão por si só já te faz dizer, tem alguma coisa errada. Mas tem muita gente vivendo em marasmos aí, glória a Deus e está tudo bem, eu vou para a igreja, fotinha, Santa Ceia. Você vai ver amanhã aí nos Instagram de muita gente. Nada contra, irmão, se você vai fazer, pode tirar sua foto, renove seu feed. Nada contra. Mas, irmãos, tire a foto, diga o que é, mas muito mais do que isso, viva sobre isso. Porque tem hora que eu acho que eu abri o perfil errado, eu vejo a Santa Ceia, depois eu vejo a Raikkonen lá. Eu sei, oxe, não, é outra pessoa. Amém, irmão? Você tem visto isso também? Aí fica difícil, porque depois você vê uma pessoa dizer, vamos na igreja, eu vou te convidar. Aí quando a pessoa vem ao convite, chega aqui, aí você vê assim, opa, não, eu quero o evangelho que você vive, esse aí dá trabalho. Eu acho que não é de Deus essa igreja. Irmãos, isso é porque estão pegando o evangelho e misturando com água. Estão diluindo o que precisa ser concentrado. As pessoas que não conseguiram e fugiram de suas casas para fugir da correção de pai e mãe, chega na igreja, toma um arroz, porque Deus é pai. Aí diz, não quero isso para mim. Fugi a vida toda. Aí vem o pastor para cá me dizer que Deus é pai. Não, não quero. Aí quanto mais foge, mais se distancia da solução do problema. Mas prefere achar que vai encontrar em algum outro lugar. Ah, pastor, você não sabe, eu encontrei um homem de Deus, é uma bênção. É? Sem resolver a paternidade. Irmão, já vou dizer quais são os dias do gabinete, vou estar te esperando. Porque no primeiro não, vai dizer, não, quem manda na minha vida sou eu. Bom, mas não é esse o tema do casal não, vamos para frente. Só um detalhe que eu tentei falar e fui para outro canto. Irmãos, qual a diferença do deserto e o secreto? Quem sabe me dizer? A diferença do deserto e o secreto. Eu vou adiantar. O deserto Deus te chama, o secreto você vai e busca Ele. O deserto é um convite de Deus. Ele chama. O secreto você vai. Aí as pessoas ficam confusas nesse meio tempo aí. Não, irmão. Deserto é quando você deve, assim, a professora na escola dizia, fulano, como é o nome daquilo? Arguição, é? Arguição! Ai, Jesus amado. Dava um branco, dava vontade de apertar o botão do Suma e sair correndo. Um desespero.
Isso é o deserto, é quando Deus disse: fulano, vem cá, quero falar com você. Eu quero falar ao seu coração. Aí o que é que acontece quando a gente chega lá? Êxodo 16, verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação da manancial dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim. Lá tinha praia, piscina, estava tudo lindo. Irmão, abre um parênteses aqui, eu me lembrei do negócio que eu vi hoje. Fez tanto sentido para mim que eu disse assim: rapaz, que negócio interessante. O que é que os crentes fazem em carnaval? Retiro. Aí eu ouvi no meu pastor na pregação, eu disse assim: rapaz, mas que Satanás dos infernos. Onde é que os ímpios estão nesse momento? Aí a gente vai e se esconde, a gente se retira e deixa eles morrer. Morre tudinho. Quando vocês sobrarem, aí eu volto e depois fico: venham e arrependam-se, os que sobraram. Isso era para a igreja estar pronta, para no carnaval a gente ir em um impacto evangelístico para cima do mundo. Mas a gente sai para retiro. É bom? É. Comunhão é lindo, é maravilhoso. Eu sou fruto de um acampamento de carnaval. Foi lá que me ganharam para Jesus. Mas quando você vê relatos de pessoas que estão com a minha idade sendo cristão, carnaval em Curitiba acabou, irmão, por causa de um povo doido que começou com 30, depois tiveram um culto, e desse culto decidiram ter um trio elétrico e entraram no meio do povo, pregando a palavra, meu irmão. Acabou o carnaval. Os perdidos não prestavam mais para pecar, se converteu tudinho. E outra, não é só em um lugar, são vários. Mas os crentes foram ensinados a no carnaval: retira, deixa o pau quebrar para lá. Aí eu vim entender o que, quando eu me converti, eu escutei: é para preservar, porque os novos convertidos, para não ter vontade de ir para o mundo. Eu ouvi falar isso para mim. Isso não é porque aqui você está preservado. Por que não me chamaram para a casa de um deles? Disseram assim: vai passar o carnaval todinho comigo, ouvindo palavra de manhã, tarde e noite. Tem que levar para um acampamento. Amém, irmão? Eu não estou desprezando, eu amo acampamento, e nós vamos ter vários e poderosos aqui, eu creio. Mas você está entendendo que é o mesmo princípio que Jesus, quando orou pelos seus discípulos, os apóstolos, ele chega para Deus e diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque o objetivo do cristão é estar no mundo, pregando, vivendo, libertando. Para que a Bíblia iria dizer que os milagres acompanhariam? Como nós vamos dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os cativos? Aqui, esperando só os que entram. Vocês estão aqui? Nós precisamos aprender e ser sincero, dizer: Emerson, eu ainda não me sinto muito seguro de ouvir aquele trio elétrico, porque quando eu percebo eu já estou dançando. Eu vou ficar aqui. Aí tem um QG preparado, guardando os que ainda não estão preparados, enquanto os outros saem para guerrear. Os daqui ficam orando: Pai, usa os meus irmãos lá fora. Aí tudo bem, faz sentido. Mas crente velho querendo só a piscina do acampamento, a folia, a palavra, é bênção, irmão. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa virar a chave. A gente precisa ir para onde Jesus disse que era para a gente ir. Vocês estão aqui? Mas isso só pode ser feito no deserto, quando a gente escuta a voz do Senhor dizendo assim: vem cá, eu quero falar com você. Partiram dali, a congregação toda, chegaram em Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Verso 2. Toda a comunidade israelita começou a louvar. É isso? Começou a murmurar contra Moisés e Arão. Irmão, volta no verso 1, parte C. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Quantos dias tinha que esse povo tinha sido liberto? Hã? Não. 45 dias, irmão. 45 dias depois, verso 2, toda a comunidade começou a murmurar.
contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamavam com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito. Pela mão de quem que eles disseram? Quem é aí? Eles preferiam que Deus tivesse matado. Aqui é eles que estão escolhendo. Deus não está querendo nada disso para eles. Antes Deus tivesse matado a gente no Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas da carne, podíamos comer pão com fartura. Irmão, ele está dizendo: ainda que eu esteja lá na bagaceira comendo, e eu morro assim. Você já viu algum ímpio você dizer bem assim: irmão, vamos? Esse irmão, tá bom. Aí o que é que ele está dizendo? Quando ficar ruim aqui, aí eu corro para Deus. É o que eles estão dizendo. Eles estavam no Egito, perto das panelas de carne, estava comendo, estava tudo lindo. Que Deus tivesse matado, mas que eu tivesse de barriga cheia. Aí eu olho para essa situação, irmão. Aí ele finaliza: quando estávamos sentados próximo às panelas de carne, podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxestes a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Ele está dizendo: eu morro, mas eu morro de barriga cheia. De fome eu não quero morrer. E não importa onde eu estou. Porque ele já está dizendo: eu vou morrer, mas é de fome. Que eu morresse lá, com a barriga cheia. Você já viu aquele crente que chega dizendo assim: mas eu tinha tudo no mundo, aí Deus me tira tudo? Você já ouviu alguém falar isso? Eu deixar de ir para minhas festas? Não, depois eu aceito Jesus. Rapaz, isso é toda hora. E o pior é, como eu estou falando para vocês, são pessoas que estão dizendo que é crente hoje mesmo. Agora, esse povo não era a comunidade de Israel? Sim ou não? Eram os que achavam que era crente mesmo. Tinha acabado de passar por libertação, 45 dias livre do Egito. Ah, mas eu estava de barriga cheia, morrer com fome? Ó a bondade de Deus. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Irmão, Deus é bom demais. O povo murmurando, falando besteira. Aí chega o sacerdote lá, Moisés, e diz assim: vem cá, Deus quer falar para vocês. Deus ouviu o clamor de vocês. É como se Deus se rebaixasse tanto, dissesse assim: eu acho justo. Tá bom, eu vou dar a eles o que eles querem. Eles querem comida? É da carne que eles estão sentindo falta. Pô, quem nunca comeu uma picanha com uma gordurinha, quando falta, dá um trabalho. É isso que eles querem? Eu vou dar carne. 10. Ora, quanto Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto. Aonde é que a glória de Deus apareceu? No deserto, irmão. Eles olharam para o deserto e a glória do Senhor surgiu como uma nuvem. E o Senhor falou a Moisés afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne. O problema era ou não era carne? Era carne. Deus veio em glória dizer assim: eles vão comer carne. Irmão, cuidado quando Deus começa a te dar o que você está pedindo. Quando Ele começar a te dar o que você está pedindo, você tem que pensar 2 vezes depois que você recebe a bênção. Peraí, não recebe a bênção e sai pulando com a cara para cima. Amadurece. Eu vou dar carne. É carne que vocês querem? Vou dar carne. E pela manhã vai comer um pouquinho de pão. Vos fartareis. Olha a medida que Deus está dando. O que você quer? Vou dar tudo. Fartareis de pão. E sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. Era Deus dizendo para eles: eu não mato ninguém não. Quem morre escolhe morrer. Vocês estão me confundindo com quem? Quando ele diz: antes Deus tivesse me matado no Egito, ele disse assim: não, eu vou te dar a carne do Egito aqui, para te mostrar que eu não mato, eu dou vida. E quando eu dou a bênção, eu dou grande. Aí Deus disse: eles vão saber que eu sou Deus. Aí vem um detalhe, irmão. 13, no final daquela tarde apareceu um grande bando de codorna. Era tanta ave que cobriu o acampamento. No dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Só Deus fazer nevar no deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabia do que se tratava aquela coisa sobre o chão.
Explicou-lhe Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena a cada chefe de família, colha dele quanto baste para comer. Deus está dizendo assim: quer comer? Coma. Agora separa o que você quer comer e coma tudo. Está com fome? Repita até você: é 10 pratos que eu quero comer, Senhor. Pode levar, coma, é isso que ele está dizendo. Olhe e leve. Basta para comer um homem, um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes foram orientados, e recolheram uns mais, outros menos. 18. Quando mediram com Homé em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito, não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Deus ainda foi lá, mesmo na bagunça, ele ajustou o negócio. Fez o negócio funcionar direitinho. Cada um acabou colhendo na medida certa e quanto precisava de fato. 19. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Deus estava falando o que para eles aqui? Vou ensinar para vocês uma coisa. Vocês podem trabalhar do lado da panela, mas para andar comigo, vai aprender a no outro dia você saber que eu vou chegar de novo. Eu posso não deixar a panela do seu lado, mas se eu chegar na sua vida, eu sou o alimento que você precisa. Crie expectativa para que amanhã eu chegue de novo. Não guarde para amanhã. Olha o que é que acontece. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se dignou contra eles. Irmãos, eu fico assim olhando a didática de Deus no deserto. Porque a gente chega no deserto, irmãos, eu já tive tanta coisa, já vivi tanta experiência. E só quem não quer enxergar, não percebe que já viveu esses ciclos com Deus. De Deus dizer assim: bora, eu vou te dar tudinho, mas você tem que começar comigo, obedecendo, passo a passo. E quando você vê, vai crescendo, vai prosperando. Mas você vai vivendo coisas que você tinha vivido lá no mundo. É como se Deus dissesse: ei, entenda, eu quero fazer você passar pela frente de Satanás. E os lugares que te prendiam, eles dizem assim: hoje eu tenho, mas meu Pai me cuida. Eu não preciso me submeter ao que eu me submetia no mundo para ter. Deus tem interesse, irmãos, em fazer você passar por certos lugares e as pessoas dizem assim: olha, mudou de vida, né? Não, mudei de pai. Não é mais Satanás, o meu pai é Deus. Entenda que Ele tem interesse para que a sua vida dê glória ao nome dEle. Tu acha que Deus ia perder para Satanás por causa de panela de carne, irmão? Ou tu acha que Satanás vai ter autoridade sobre a sua vida por causa de um carro? Só se você quiser. Uma casa? Só se você quiser. Porque se você decidir que Deus pode te dar o que você precisa, você vai entender que Ele te dá além do que você precisa. O povo queria carne, panela. Deus, era tanto pássaro que ninguém sabia mais de onde estava vendo aquilo. Pão, come, abençoado. Ele ia aqui, meu filho, naquele tempo você ia se dar bem. Não ia não. Pense num cabo que gosta de pão. Quem mais gosta de pão? Regis, meu Deus do céu. Olha, Lucas. Quem gosta de pão nesse tempo aqui, eles dizem assim: pode comer, come. E pão é bom, né? Que assim na hora, vai mastigando, parece que nem comeu. Mas sendo que meu personal está ali. Não é não, Johnny? Pão não pode, senão eu não fico fininho. Aí eu quero te perguntar uma coisa para a gente caminhar para o fim. Você acha que os seus dias são importantes? Os seus dias são importantes? Sim ou não? Sim ou não, gente? Cada dia é importante? Ou alguns? Irmão, todos os dias, o melhor dia da sua vida é quando você abrir os olhos e conseguir respirar. A verdade é que nós pegamos isso que é bom e transformamos em mal. É como Jó, quando ele amaldiçoa o seu nascimento, o ventre da mãe, porque eu nasci, porque estava passando por uma tribulação, ele estava passando por uma situação difícil. E nós precisamos entender que situação difícil se atravessa, e com Deus, em bênção. Porque o deserto ele pode ser ruim para quem está sem Deus, para quem está com Deus é lugar de suprimento.
de manifestação de milagre, de crescimento, porém, de revelação de identidade. É no deserto que você vai conhecer quem é Deus, mas é no deserto que você vai conhecer quem é você. No deserto você se conhece, irmão. No deserto aquela falsa modéstia dizendo, quero não. R$1 cai no chão, eu nem gosto de moeda. Amassa a carteira, quero não. Irmão, passa por um deserto para tu contar 10 centavos e você achar e dar um pulo. Ô glória, está faltando 10 centavos para completar a passagem. E você sai catando o bolso tudinho e você acha aqueles 10 centavos. Irmão, pense em uma didática de Deus. Aí ele está querendo que você ame o dinheiro ou ele está dizendo, não fala besteira não. Porque hoje pode não ser importante para você. Mas tem gente clamando por R$1. Porque R$1 pode ser o pão que alimenta o filho dele que está com fome. É Deus nos chamando a um nível de maturidade, de olhar para as coisas. E não fazer que nem esse povo besta que estava ali, sem entender que estavam indo para o melhor lugar da vida deles. Mas o problema é que eles não saíram do deserto por discernimento próprio, e sim por amor de Deus. E às vezes Deus nos tira de lugares, irmão, simplesmente e unicamente pelo seu amor. Só porque nos ama demais. Aí ele tem uma expectativa de nos arrancar dali e dizer bem assim, eu vou mostrar para o meu filho como eu sou bom e ele vai aprender. Aí chega no deserto e começa a murmurar. Ah, minha bênção está demorando demais. Eu vou dar um jeito nisso. No mundo eu estava aí, eu pegava 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho que ficar esperando? Não, está demorando, não quero isso não. Esperar Deus prover? Não, eu vou roubar. Eu vou trabalhar ilicitamente sabendo que vai chegar o dinheiro errado. Irmãos, é isso que Satanás espera. Mas não é o que Deus espera de nós. Irmão, tem gente que nem era para ser ruim na nossa vida, mas Deus usa como moinho. E a gente fica com raiva da pessoa. Não, discerne o processo, irmão. Tem pessoas que nem precisava levar o nome de chato, mas vai levar, porque Deus vai usar ele ali naquela hora. Aí você vai aprender duas coisas. Depois, que não era ele, era Deus aproveitando a oportunidade. E depois você vai crescer mais ainda e voltar a dizer, irmão, me perdoe, porque eu achei que você era um carrasco. Quantas pessoas já voltaram para mim e disseram, pastor, eu tive vontade de te dar um murro. Que o senhor ficava só falando as coisas, não falava o que eu queria. Eu disse, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, você não deu um murro. Graças a Deus. E graças a Deus que você voltou para me contar essa história. Porque, irmão, é no deserto que você começa a entender que você não é essa Coca-Cola toda, que você não tem esse domínio próprio todo, que você não tem esse dinheiro todo. É quando Deus diz assim, vem cá, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que na primeira oportunidade você vira as costas para mim. Você está aí dizendo, pai, eu te amo, e isso e aquilo, está só aqui, nas emoções. E Deus, pela sua misericórdia, está derramando graça, porque Ele ouviu o clamor daquele povo no Egito e arrancou aquele povo de lá. Mas não foi porque o povo merecia, é porque o amor de Deus nos arranca de lugares para nos dar a oportunidade de ver a bondade dEle. A identidade é o conhecimento das verdades de Deus sobre nós. Irmão, quem quer saber quem verdadeiramente é? Quem quer saber assim, tudo sobre você? Quem quer? Levanta a mão. Ainda bem que são poucos, o resto já deve saber. Você só sabe quem você é em Deus. Ele é a sua origem. Ele é o seu destino. Para você saber quem você é, deserto. Porque no deserto você para e diz assim, vixe, eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar em mim, porque na primeira bênção que chega eu murmuro. Quem já viveu isso, irmão? De ser pego em calça curta de dizer, quando eu tiver um carro não falta um culto. No outro já faltou, mas foi porque fui dar um polimento no carro. Aí eu te pergunto, Deus prefere então que você não tenha nada para você ser fiel?
Ou quem é que está escolhendo isso? Tem gente que fica com esse ensino equivocado de dizer: meu irmão, quer ser rico para quê? Deus precisa dos ricos. A riqueza vem dele. Deus nos preparou para grandezas, para que pessoas que são necessitadas sejam supridas, missionários sejam enviados, contas sejam pagas. Deus tem interesse que você prospere, irmão. Mas entre te prosperar e te perder, eu acho que você não precisa nem de muita revelação para saber o que ele vai escolher. Porque tem crente que é melhor de bicicleta do que de carro. Aí eu te pergunto, é Deus? Não, irmão. É você que está limitando. Porque você diz: Deus, não me deixa me perder. Senhor, e aquele carro? Aí Deus diz assim: fica com a bicicleta, vai por mim. Vai por mim. Se você me quer, no momento é bicicleta. Porque se eu te der um carro, você vira as costas para mim. Você acha que Deus sabe ou não sabe do seu coração? Tem uma canção, irmão, que quando eu escuto, fala muito comigo. Essa canção do Ministério Zoe. Quando ela fala: você me leva ao deserto para falar de amor. Quando eu escuto isso, eu fico chocado, assim, meu Deus, é isso. É quando eu estou com raiva de... Deus diz assim: está vendo? Está vendo? Eu disse: opa, acabou. E aí você vai amadurecendo um pouquinho. Quando eu estou pelos cabelos, eu fico calado. Hoje eu não consegui muito, eu peguei o microfone, dei um... quieta! Mas eu estou aprendendo, tenham paciência comigo. Vocês que já cresceram tudo que tinha para crescer, me ajudem. Eu estou crescendo. A perca da identidade, irmão, é tão perigoso, porque ela aleja o seu destino. Quando você não sabe quem você é, para que Deus te chamou, o que você está fazendo da vida, meu Deus, é terrível. Aleja todo o destino e impossibilita você de viver a plenitude do que Deus tem para você. É só a gente pensar que Deus não está procurando o que Ele vai te dar para você fazer. Por isso que está demorando. Antes de você nascer, Ele sonhou com você e preparou o seu destino. Ele já deu. Agora a gente precisa dizer sim. Por falta de conhecimento, ou melhor, por falta de autoconhecimento, nós nos sabotamos. Eu brinquei esses dias falando: quem gosta de hambúrguer que nem eu? Irmão, Deus me dá livramento, mas dessa vez Ele me amadureceu. Ele colocou na esquina lá de casa uma hamburgueria que eu gosto muito. E toda vez que eu chego do culto, eu passo pela frente dela. E esses dias, irmão, eu com fome, a primeira coisa que vem na cabeça é hambúrguer. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele disse: eu tenho, mas você não tem. Quando eu entendi que quem não tinha era eu, porque Deus estava tendo, eu disse: toma vergonha, rapaz. Que a gente fica: Deus tem misericórdia de mim. Ele disse: eu tenho, você que não tem. Você dá tudo que você não pode, você faz tudo que você não quer, para depois vir chegar para mim e dizer: Deus me ajuda. E graças a Deus, porque Ele ajuda, porque Ele nos leva ao deserto para falar de amor. E para finalizar, irmão, é no deserto que você vai ter 3 remédios. No deserto você vai descobrir quem você é. Tem coisa que a gente só sabe sobre si no deserto. O segundo, só para finalizar, Israel descobriu, irmão, todos os ídolos que tinha dentro dele. Onde foi? No deserto. No deserto o negócio ficou difícil. Israel começou a murmurar, começou a falar. O pior de tudo é que a gente escuta essa palavra murmuração, mas não discerne a etimologia dela mesmo, segundo o coração de Deus. A murmuração não é apenas você: murmurei. É o contraponto, é o oposto do que Deus espera dos filhos dele. Murmuração e gratidão são opostos. Satanás sabe disso. Murmuração
é o que o inferno recebe. Gratidão é quando Deus está na nossa vida. É você passar e dizer: Pai, está difícil demais. Se não fosse pelo Senhor, eu já tinha desistido. Eu vou ficar aqui. Diferente do que aquele povo disse: para morrer aqui, eu morro no Egito. Não, Senhor, se for para morrer, eu morro aqui, mas eu não saio de perto do Senhor. Aí ele escuta um negócio desse do céu, irmão. Tu acha que ele não vai mudar a nossa sorte? A Bíblia fala em Jesus que ele estava 40 dias padecendo de fome. Satanás vem e começa a promover na cabeça dele uma ideia contrária à vontade de Deus. Se fala para a pedra virar pão, se dobra, me adora. E Jesus resistindo com a... Irmão, quando você está com fome, hein, Johnny? O cara com uma dieta de tirar carboidrato para malhar, irmão, é impressionante como a sua força vai embora. Você começa a entrar em falta, você começa a ficar fraco, e ali você já não tem mais combustível externo, é só você e você mesmo. Sabe quando você está cansado, você diz assim: rapaz, não dá nem para pensar direito. Jesus estava no limite, mas a palavra estava na boca dele, e ele segurando firme na palavra. E a Bíblia fala que na terceira resistência que ele faz a Satanás, que a Bíblia fala que ele foge para esperar uma nova oportunidade, entra uma vírgula, irmão, no texto. É lindo demais. Por que eu quero te chamar a atenção que entra uma vírgula nesse momento? A Bíblia fala que Satanás fugiu para esperar uma oportunidade de voltar a tentar Jesus, vírgula, e vieram os anjos do Senhor e serviram a Jesus. Irmão, você está a uma vírgula de receber tudo que o céu tem para te dar. Resista. Resista. Só Deus promove, Emerson. Mas todo mundo dá glória a Deus. Mas viver os milagres, irmão, só sabe quem passa. É quando todo mundo diz: liga para fulano que vai dar certo. Eu não ligo, Deus não mandou ligar. Procura ciclano que ele resolve sua vida. Assim, não, eu só saio daqui se Deus mandou sair. Irmão, você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber quem é seu Deus. Tem que saber quem é você. Que a primeira coisa que vem na cabeça, vão dizer: se der errado, vão dizer que você é doido. Mas eu não estou parado para dar errado, porque eu sei o Deus que eu sirvo. O louvor vai ministrar uma canção, e eu vou ler só para você ficar com esse versículo na sua cabeça. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você, para mim. Qual é a vontade de Deus para você, irmão? Em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo. Porque senão você vai dar graça pela miséria que você está passando. Não, irmão, é dar graça porque Deus está passando com você, mas não pela miséria, mas porque Ele está passando com você. Você vai sair desse lugar. Pai, eu dou graças, eu só estou passando por um momento difícil, mas eu vou com o Senhor em tudo, não por tudo. Amém. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça. Nós vamos cear nesse momento, irmão, mais uma vez. Como Ele se tornou o pão da vida, como Ele proveu o pão para o povo, mais uma vez Ele nessa noite vai dizer: eu sou seu pão, eu tenho uma aliança com você. E o interessante é que a passagem da ceia é justamente isso: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Irmão, é para a gente ceiar e celebrar. Mas eu não sei se você percebe que a gente não força ninguém a fazer nada manipulado. Mas isso era para ser comum dentro de vocês, dizer assim: consegui mais uma vez, eu estou inteiro aqui nesse culto, mais uma vez, 30 dias vencido, venha mais 30 dias.
Estou pronto, Senhor. Expectativa, consciência focada no propósito que está sendo feito. Mais uns 3 anos já chegou aqui no meu ouvido dizendo: pastor, termina, porque senão fulano vai embora, ele está agoniado com a hora. Brincadeira. Se lhe couber. Irmãos, eu ia para o mundo, em carnaval principalmente. Se não me levasse para casa, eu dormia no chão e ficava ali mesmo já para outro dia. Nós não conseguimos nos deleitar na presença do Senhor. Cansa, fadiga, é um calor. Irmão, está quente mesmo. Mas eu nunca passei um calor mais infernal na minha vida, pagando tão caro num bloco daquele do quinto dos infernos, para Caju, irmão. Num corredor apertado que você não sabe se está entrando ou saindo, de tão apertado que está. E no outro dia as pessoas perguntam: foi bom? Maravilhoso. Irmão, se Deus não nos ajudar, a gente está frito, porque a gente não sabe o que é bom ou ruim. Porque se está bom, melhora um pouquinho, a gente quer do jeito que estava. Está ruim, ele ajuda um pouquinho, murmura. O irmão vai dar um carro, é preto, eu queria só se fosse branco. Ainda vai dizer: não foi Deus, porque se fosse Deus ele me dava era o branco. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei se você tem orado desse jeito, mas eu tenho: Senhor, me ajuda. Me ajuda a lidar com esses últimos dias, para que a gente não ouça aquele versículo, não, brincadeira, aquele ditado: vai nadar, nadar e morrer na praia. Ou você acha que é um versículo também? Aleluia, diga comigo: Deus é bom. Vocês conhecem o primeiro mandamento com promessa que está na Bíblia? Graças a Deus que você sabe desse versículo, meu filho. Honra pai e mãe. Sabe onde é que está? Quem sabe? Eu vou ler em Efésios, no capítulo 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus é o que seu? Me ajuda. Deus é o que seu? O que seria desonrar a Deus? Não foi eu que disse que ele é seu pai, não. Ainda bem que você conhece o seu pai. Mas o princípio é para pai. Ele não está dizendo seu pai com o sobrenome. Se honra pai, honra o pai. Sabe qual é a consequência de quem não honra? É o contraponto do que está dizendo no texto. Se você honra, você tem vida longa. Se você desonra, pastor, o senhor está dizendo que tem pecado que encurta os dias? Sim. E como? Por isso que é perigoso as pessoas dizerem: eu creio, eu sou crente, sou filho de Deus, e vive na bagaceira. Irmão, do nada, infelizmente, a gente tem notícias tristes. Fulano morreu, mas era tão bom, era uma bênção, era um menino de Deus. Você já ouviu isso? Do seu coração e dos seus desertos conhece o Senhor. Graças a Deus é que Ele é o dono da vida. Ninguém chega nessa terra e ninguém sai sem Ele saber. Então eu não preciso me preocupar com isso, né? Sou eu que vou dizer que era ou não era? Eu não. Eu não. Mas a Bíblia fala que quem honra tem dias longos. Quem honra tem dias longos. E tudo o que faz prospera. Honra a Deus. Se não for para honrar, não chama Ele de pai. Mas se você vai chamar Ele de pai e entende que você é filho, inclina o teu coração a obedecer. Busca saber o que desagrada. Se você não quer fazer o que agrada, fazendo o que desagrada, não fazendo, já vai estar bom. Sim ou não? Me ajude. Pastor, eu não quero louvar, eu não quero fazer parte do ministério, eu não quero fazer nada.
Amém. Agora, pelo menos o que vai te matar, não faz não também, em nome de Jesus. Busca saber o que Deus não vai concordar. Se livra dessas coisas e viva. O próprio Pai vai revelar o seu coração, e você mesmo vai ser convencido mais cedo ou mais tarde. Graças a Deus que esse não é o meu ministério, convencer ninguém. Tem um melhor, mais poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Só se livra do mal, amém? Você recebe alguma coisa nessa noite?